No ano 250, sob o imperador Décio, o Império Romano atravessava uma terrível perseguição aos cristãos. Na propriedade de Tassiano em Lyon, um abismo de silêncio e animosidade o separava de seu padrasto Opílio Vetúrio, que retornara a Roma. Isolado emocionalmente, Tassiano afogava-se no trabalho do campo, enquanto Helena mostrava-se cada vez mais frívola, viajando constantemente e vivendo para os prazeres do teatro e do circo. Para proteger seus interesses, Vetúrio enviara à fazenda o astuto liberto grego Teódulo, que se tornara bajulador de Helena, aprofundando o afastamento entre os cônjuges. A única verdadeira felicidade de Tassiano era sua segunda filha, Blandina, nascida em 243, menina profundamente apegada ao pai, que o acompanhava pelo bosque e nas orações. A situação agravou-se quando chega um correio de Roma. Vetúrio propõe que Lucila, filha mais velha de Tassiano, de apenas 15 anos, se case com o tio Galba para preservar a riqueza da família. Tassiano sente profundo asco com a ideia de permitir o casamento de sua filha adolescente com um homem sem escrúpulos, mas Helena defende o pai e decide viajar a Roma, levando as filhas. Na véspera da viagem, levantando-se de madrugada para consolar Blandina, Tassiano flagra Helena e Teódulo em um colóquio amoroso íntimo no terraço. Diante da traição, sente ímpetos de estrangular o grego, mas recorda subitamente as terríveis provações suportadas por seu pai, Quinto Varro, e a sua capacidade de perdoar. Para não destruir o destino das filhas com um escândalo, Tassiano silencia e abdica da vingança. Helena parte com Teódulo e as filhas. Em Viena, porém, a pequena Blandina entra em desespero por ter se separado do pai, recusando comida e sofrendo febre altíssima. Um médico condena o prosseguimento da viagem e Tassiano é chamado às pressas. A menina volta com o pai para Lyon e os dois iniciam um período admirável de felicidade mútua, com passeios de barco pelo rio Ródano. Numa tarde ao crepúsculo, quando passeavam de barco, ouvem um lindo hino às estrelas, cantado por uma jovem na praia. Atracando, conhecem Lívia e seu pai adotivo, o bondoso ancião chamado Basílio, escravo liberto que, no auge do desespero em Chipre, recebera milagrosamente aquela menina recém-nascida. Ouvindo o canto e a harpa de Lívia, Tassiano sente as lágrimas nos olhos e uma emoção inexplicável. A nítida sensação de que já amava aquelas pessoas, embora a memória não conseguisse decifrar o porquê. Blandina pede prontamente que Lívia seja sua professora. E naquela noite, retornando para casa, Tassiano sente o coração curado, experimentando uma paz e renovação inenarráveis. Nas noites à beira do rio, Tassiano e o ancião Basílio travam profundos diálogos filosóficos. Basílio discursa sobre a transmigração das almas e a fraternidade humana, sugerindo que senhores e escravos deveriam ser substituídos por administradores e cooperadores, pois todos são filhos do mesmo pai em evolução. Embora tais ideias costumassem irritar Tassiano, o sofrimento o havia transformado. Ele escuta calmamente, lembrando-se das antigas conversas com seu pai, Quinto Varro. Feliz com a amizade, aluga um pequeno sítio próximo para que Basílio e Lívia se instalem perto dele e de Blandina. Durante um passeio matinal no bosque, Tassiano abre o coração para Lívia, confessando a profunda infelicidade do casamento com Helena e declarando seu amor. Tomado pela emoção, propõe que fujam juntos, com Blandina e Basílio, para que a Ásia ou África, recomeçando a vida longe das memórias tristes daquela fazenda. Para sua surpresa e tristeza, Lívia revela que também é casada. Em Massília, desposara Marcelo Volusiano, homem irresponsável e cruel, viciado em jogos, que afundara em dívidas e passara a viver com uma bailarina na mesma casa, forçando Lívia e o pai a se mudarem para Lyon. Apesar dos traumas, Lívia demonstra elevação moral ao afirmar que perdoa o marido. Confessa que também ama Tassiano e que ele despertou nela os anseios de mulher, mas recusa a fuga. Quando Tassiano insiste, revelando que Helena tem um amante, Lívia aponta para a pequena Blandina. Uma fuga destruiria a pureza da criança e transformaria a mãe em
indigna em heroína aos seus olhos. Propõe então um sacrifício, viver em um amor puramente espiritual e fraterno, tendo Blandina como elo entre eles. Ao retornarem, são surpreendidos pela chegada do próprio Marcelo, homem fútil, exibicionista e obcecado por gladiadores. Sentindo grande aversão, Tassiano arquiteta rapidamente um plano para banir o intruso. Aproveitando que Marcelo reclamava de falta de dinheiro, Tassiano lhe oferece uma carta de recomendação para um amigo influente em Roma, que organizava jogos de circo. Deslumbrado com a chance de lucro fácil, Marcelo aceita a proposta imediatamente. Despede-se de forma espalhafatosa e viaja no mesmo dia. Inicia-se então um período de imensa felicidade, repleto de noites de música e debates filosóficos. A paz, porém, é ameaçada pelo retorno de Teódulo, amante de Helena, que traz a confirmação do absurdo casamento da jovem Lucila com o tio Galba. Tratado com total frieza por Tassiano, o astuto grego jura vingança e passa a espionar Basílio e Lívia, descobrindo o grande segredo: pai e filha são cristãos e frequentam cultos às escondidas. Teódulo guarda a informação perigosa, planejando usá-la no futuro, enquanto Tassiano continua a viver sua felicidade sem suspeitar das aflições que o aguardam. Em Roma, durante uma festa na vila da matrona Júlia Sêmbria, a jovem Lucila, filha de Tassiano e Helena, busca fugir do casamento arranjado com seu tio corrupto Galba, imposto pelo avô Vetúrio para preservar a fortuna da família. Na véspera, conhecera Marcelo Volusiano, o mesmo homem que abandonara Lívia em Lyon. Marcelo corteja Lucila intensamente, e os dois passam a se encontrar secretamente todas as noites nos jardins da casa de Vetúrio. 4 meses depois, a governanta Anacleta descobre os encontros e apura que Marcelo é apenas um jogador do circo sem posses. Helena confronta a filha de madrugada. Desesperada, Lucila revela estar grávida e afirmar pertencer a Marcelo. Possuída de fúria, Helena tenta espancá-la, mas é contida por Anacleta. Na manhã seguinte, o administrador Teódulo chega de Lyon. Helena leva-o para um canto isolado, chora muito e conta a ele toda a verdade sobre a desgraça de Lucila estar grávida desse desconhecido chamado Marcelo. Teódulo, por sua vez, conta as más notícias de Lyon. Ele afirma que Tassiano a está traindo com Lívia e sendo explorado por Basílio. Sentindo-se traída pelo marido nas Galhas e pela filha em Roma, Helena invoca a maldição dos deuses sobre todos que perturbam sua vida e pede para Teódulo orientá-la. Teódulo, sendo pragmático, sugere que eles cuidem do problema mais urgente primeiro, o sedutor de Lucila. Ele propõe investigar Marcelo para descobrir se ele é rico e pode substituir Galba no casamento, ou se é apenas um aventureiro. Helena responde secamente que, se Marcelo for um desclassificado, a sua desforra será a destruição, garantindo que possui veneno suficiente para matá-lo e limpar o caminho. Teódulo vai ao anfiteatro, embriaga Marcelo e, sob o efeito do vinho, o homem confessa seu amor por Lucila e seu ódio por Tassiano. Fingindo-se amigo, Teódulo promete intermediar o casamento e marca um encontro para a noite seguinte. Ao saber que Marcelo era o antigo companheiro de Lívia, Helena não hesita. Entrega uma taça envenenada a Teódulo. No horário combinado, Marcelo chega ao jardim sonhando com o casamento e a herança. Bebe o vinho, cai envenenado, amaldiçoa o assassino e morre. Helena assiste à cena friamente, escondida atrás de uma árvore. De madrugada, Teódulo atira o corpo nas águas do Tibre. Como Marcelo era conhecido por sua vida desregrada, sua morte é considerada um acidente comum. Livre de Marcelo, Helena foca em destruir Lívia e Basílio. Ela e Teódulo procuram Saturnino, herdeiro do antigo senhor de Basílio, pagam sua velha dívida e apoderam-se dos documentos de escravidão do ancião. O plano é cruel e preciso. Teódulo retornará a Lyon com uma carta falsa, afirmando que Lucila está à beira da morte, forçando Tassiano e Blandina a partirem às pressas para Roma. Enquanto isso, Helena voltará a Lyon, denunciará Basílio como escravo fugitivo e acusará ele e Lívia de serem perigosos cristãos, garantindo que sejam eliminados pelas autoridades antes que Tassiano consiga retornar.
Sob o governo do imperador Galo, o Império Romano enfrenta uma terrível epidemia que recrudesce o ódio e as perseguições aos cristãos. Alheio a isso, Taciano vive dias felizes em Lyon ao lado da filha Blandina, de Lívia e de Basílio. No entanto, a paz é quebrada quando Teódulo chega de Roma com uma carta de Helena. A esposa relata que Lucila, a filha mais velha, está à beira da morte e suplica a presença imediata de Taciano e Blandina. Aconselhado por Basílio a cumprir seu dever paterno, Taciano despede-se de Lívia, prometendo retornar rápido para se separar de Helena e viver ao lado deles, partindo em seguida com Blandina. A trama revela-se cruel. Helena havia mentido. Ela chega a Lyon com Lucila perfeitamente curada, seu noivo Galba e o impiedoso embaixador imperial Ignácio Valeriano. Sua intenção é destruir Basílio e Lívia. Manda cobrar uma antiga dívida de escravidão do ancião, exigindo pagamento em uma semana. Desesperado, Basílio busca socorro entre os cristãos na casa do ex-presbítero Lucano Vestino, e Teódulo o segue às escondidas, entregando o esconderijo a Helena. Os soldados invadem a reunião secreta. Basílio e Vestino são presos e, diante de Valeriano, recusam-se a delatar seus irmãos de fé. Como castigo, os dois velhinhos são amarrados aos cavaletes de tortura e têm seus corpos esticados e ossos quebrados até a morte, desencarnando com heroísmo e fé. Valeriano fica obcecado pela beleza de Lívia e tenta seduzi-la com promessas de riqueza. Lívia o rejeita com firmeza, declarando-se casada e cristã e afirmando que prefere ser devorada pelas feras na arena a ceder à desonra. Clímene, esposa de Valeriano, escuta a declaração de amor do marido à prisioneira e, se furiosa de ciúmes, pede ajuda a Helena. Com sua mente cruel, Helena sugere que queimem os olhos de Lívia com uma substância cáustica. Clímene suborna Sinésia, a governanta da prisão, que dopa Lívia e aplica a compressa ácida. Lívia acorda irremediavelmente cega. Para encobrir o crime, Sinésia e Teódulo enganam a jovem cega, afirmando que Taciano a espera em uma viagem. Vestem-na com as roupas de Clímene e a levam para fora da prisão. Em seguida, pegam um navio até Drépano, na Sicília, pedem para ela aguardar em um banco de uma praça e dizem que vão procurar o endereço de Taciano, abandonando-a sozinha e cega na rua. Desesperada e faminta, Lívia chora e ora fervorosamente. Em resposta, o espírito radiante de Basílio lhe aparece, consolando-a, explicando que a cegueira é uma provação divina e prometendo que nunca a abandonará. Logo após a visão, Lívia é abordada por um menino pobre de 7 anos que canta nas ruas para sustentar a mãe tuberculosa. O menino chama-se Quinto Celso, reencarnação de Quinto Varro, pai de Taciano. Lívia toca a harpa e canta com o menino, arrecadando muito dinheiro, e é acolhida no miserável casebre da família. Pouco tempo depois, a mãe do menino morre, confiando Celso aos cuidados de Lívia, que o adota como filho. Com a ajuda do cristão Exupério, Lívia e Celso conhecem Lúcio Agripa, um generoso panificador de Nápoles. Eles se mudam para a casa de Agripa, onde Lívia passa a trabalhar arduamente girando a pesada pedra do moinho para sustentar a educação de Celso. O capítulo termina com Lívia resignada e ensinando o evangelho ao menino, ignorando, porém, que o convívio com Hortência lhe transmitira o germe da tuberculose que futuramente a levaria à morte. Ao regressar a Lyon, Taciano recebe a notícia de que as autoridades perseguiram os cristãos. Helena conta-lhe uma versão mentirosa dos fatos. Afirma que tentou interceder por Basílio e Lívia, mas que o ancião morrera nos cavaletes de tortura e que Lívia, após ser assediada pelo legado imperial, tivera os olhos queimados por ordem da esposa ciumenta deste, conseguindo fugir logo depois. Angustiado, Taciano visita a antiga casa do afinador, onde encontra anotações que confirmam a transição de Basílio para a fé em Jesus. Taciano chora e reflete como o Cristo parece persegui-lo, arrebatando todos que ama, mas o seu coração permanece endurecido, odiando os princípios cristãos e apegado aos deuses romanos. Durante essas visitas à casa vazia, a pequena Blandina passa a ter visões do espírito de Basílio, que lhe promete um reencontro geral quando voltassem a ouvir o hino às estrelas. Na primavera do ano de 256, após o casamento de Lucila e Galba, Blandina é acometida por uma melancolia profunda, definhando fisicamente.
Para tentar curá-la com a mudança de ares, o avô Opílio Vetúrio sugere que a família passe uma temporada em sua propriedade na região de Baias, no Golfo de Neápolis. Durante a viagem, enquanto Helena se cerca de festas fúteis, Tassiano e a filha fazem passeios calmos pela costa. Certo dia, forçados por fortes ventos a desembarcarem em Neápolis, pai e filha caminham pela cidade e, ao passarem diante da padaria de Lúcio Agripa, escutam uma voz de criança cantando a melodia do hino às estrelas. Eles descobrem que a voz pertence ao menino Quinto Celso, que canta para consolar a sua mãe adotiva, cega e moribunda. Ao entrarem no quarto, Tassiano e Blandina deparam-se estarrecidos com Lívia à beira da morte. Diante do estado de Lívia, Tassiano explode em choro e revolta, maldizendo o seu destino. Lívia, demonstrando extrema elevação espiritual, pede-lhe calma, afirma que a sua cegueira trouxe uma nova visão interior clareada por Cristo e que o espírito de Basílio estava ali presente, rogando que Tassiano aprendesse a perdoar. Antes de falecer, Lívia confia a guarda de Quinto Celso a Tassiano, que sente uma imediata e profunda afeição pelo menino, recordando subconscientemente do próprio pai. Em seguida, ela relata como tudo realmente aconteceu, a perseguição financiada pelos Vetúrio e o fato de ter sido enganada e abandonada cega na Sicília por Teódulo, destruindo assim a teia de mentiras de Helena. Extremamente perturbado com a traição da esposa, Tassiano manda chamar Helena e a governanta Anacleta com urgência à casa de Agripa. Diante do leitos, Helena e Lívia ficam frente a frente. Lívia, por estar cega e ser possuidora de grande pureza, não sabia que a mulher à sua frente era a mesma que arquitetara toda sua desgraça. Ela fala com humildade e gratidão. No entanto, o rosto e a voz de Lívia ativam as memórias de Helena, lembrando-a fortemente de Emiliano Secundino, o homem que ela amara no passado. Helena, tomada por inexplicável perturbação, interroga Lívia, que diz ter nascido em Chipre, nunca conheceu a mãe e foi recolhida por seu pai adotivo Basílio em uma charneca. Diz que perdoa a mãe que a abandonou bebê numa charneca, revelando que a sua única lembrança era um camafeu de Cíbele escondido em suas roupas. Anacleta pergunta se a mãe não havia deixado alguma lembrança. Lívia responde que sim. Nas rendas de suas roupas de bebê havia um camafeu que Basílio a ensinara a usar junto ao coração. Diante de Tassiano e Helena, Anacleta abre as vestes de Lívia e retira a joia, um camafeu de marfim com a imagem da deusa Cíbele. Ao ver a joia, Helena empalidece de pavor. Reconhece instantaneamente o camafeu. Era o mesmo do qual nunca se separava durante os passeios com seu antigo amor, Emiliano Secundino. A justiça divina abate-se sobre ela de forma implacável. A mulher que ela odiou, a quem roubou o marido, mandou queimar os olhos com ácido e abandonou cega nas ruas. Era a sua própria filha rejeitada. O peso esmagador da culpa e do terror faz sua mente ceder. Helena tem alucinações com Emiliano exigindo contas da filha abandonada. Solta uma gargalhada histérica e foge para a rua, completamente louca. Após Lívia desencarnar com angelical serenidade, Anacleta confidencia a Tassiano todo o passado sombrio de Helena. Cego de ódio, Tassiano corre para a vila decidido a estrangular a esposa, mas chega tarde. Transtornada pelo remorso, Helena já havia cometido suicídio cortando os próprios pulsos. Ao deparar-se com o cadáver ensanguentado da filha que tanto amava, o velho Opílio Vetúrio sofre um fulminante colapso cerebral, ficando paralisado e hemiplégico e mudo para o resto da vida. Abalado por sucessivas tragédias, com cabelos grisalhos e o orgulho finalmente vergado pelo sofrimento, Tassiano retorna para as Gálias em silêncio, tendo agora como sua única razão de viver o amparo, a Blandina e a Quinto Celso. No outono de 256, Tassiano retorna a Lyon profundamente angustiado e solitário, enfrentando antipatia pública devido ao suicídio inexplicado de Helena. Sem meios de concretizar sua vingança contra Teódulo, que fugira para Roma, Tassiano passa a viver na antiga e modesta casa de Basílio, onde convive com a filha Blandina, o filho adotivo Quinto Celso e 2 velhos escravos leais.
Às escondidas, Quinto Celso ensina o evangelho a Blandina, convertendo-a gradativamente ao cristianismo, enquanto nas noites em família provoca o pai adotivo com reflexões sobre a igualdade dos homens e a necessidade de um salvador, reflexões que Tassiano rebate com ferrenha defesa das classes sociais e dos deuses romanos. A situação de Tassiano agrava-se quando recebe uma carta cruel de sua filha Lucila. Ela o culpa pela morte de Helena, exige que Blandina vá morar em Roma e avisa que o avô doente, Opílio Vetúrio, vendeu todas as propriedades nas Galhas ao patrício Álcio Comúnio. Preferindo a pobreza a ceder à arrogância da filha, Tassiano recusa enviar Blandina e perde as suas terras, deparando-se com a necessidade de trabalhar arduamente. Com a saúde de Blandina deteriorando-se gravemente e pesadas dívidas contraídas numa viagem médica infrutífera a Mediolano, desespera-se e parte para as perigosas corridas de Bigas, e nelas revela surpreendente destreza. Anacleta, a antiga governanta, visita-os para se despedir e traz notícias aterradoras da capital. Opílio Vetúrio falecera. Lucila envolvera-se ilicitamente com Teódulo. O marido Galba flagrou a traição e assassinou Teódulo a punhaladas. E logo em seguida, o próprio Galba morreu envenenado, provavelmente por Lucila. Farta da corrupção, Anacleta converte-se ao cristianismo e muda-se para Chipre. Abalada, Blandina recusa alimentar-se e definha. Ciente de que a morte se aproxima e confortada por uma visão espiritual de Lívia, portando uma harpa de luz, a jovem implora a Tassiano permissão para morrer na fé cristã e ser sepultada entre os cristãos. Destroçado pela dor, Tassiano concorda em nome de seu imenso amor paternal. Ele vai pessoalmente buscar Ennio Pudens, um velhinho cristão de 80 anos e antigo companheiro de Quinto Varro, que visita Blandina e profere a oração do Pai Nosso, levando Tassiano às lágrimas. No dia seguinte, com a mente atormentada, Tassiano perde o controle dos cavalos em pleno galope e a biga choca-se contra uma coluna. Resgatado sob as vaias do público, descobre-se irremediavelmente cego. Com força moral assombrosa, esconde a cegueira de Blandina, inventando histórias alegres para confortá-la nos últimos dias. 2 semanas depois, com a placidez de um anjo, Blandina morre em seu peito cego. Ajoelhado no túmulo, Tassiano suplica aos prantos que o espírito da filha seja sua estrela guia na escuridão, e se afasta, apoiado em Quinto Celso, para enfrentar os dias sombrios que o aguardam. Após a morte de Blandina, Tassiano, cego e incapaz de continuar na casa que lhe trazia tantas memórias dolorosas, decide vender o pouco que lhe resta em Lyon para pagar dívidas. Apoiando-se no seu amado filho adotivo, Quinto Celso, ele decide viajar para Roma. O seu plano era buscar a proteção de sua filha rica, Lucila, e usar os seus antigos contatos na nobreza para garantir o futuro de Celso. Ao chegarem em Ostia, Tassiano procura o seu antigo amigo de juventude, Fúlvio Expêndio, esperando guarida. Contudo, Fúlvio finge não reconhecê-lo, humilha-o, chama-o de impostor e vagabundo e expulsa-os violentamente de sua propriedade, fazendo Tassiano chorar amargamente pela perda de seu status e falsas amizades. Sem recursos, Celso utiliza uma carta de recomendação dada por Ennio Pudens e guia o pai até a casa de um velho cristão chamado Erato Marcelino. Curiosamente, a humilde choupana em que são acolhidos com imenso carinho é a mesma em que o pai de Tassiano, Quinto Varro, havia iniciado a sua jornada no cristianismo décadas antes. Ali, eles são alertados de que Roma vive uma feroz perseguição aos cristãos, com execuções diárias no anfiteatro a mando do governo. Mesmo diante do perigo, Tassiano insiste em procurar Lucila no dia seguinte. Ao chegarem ao palacete de Lucila, Tassiano suplica por piedade e revela a sua cegueira. Lucila, demonstrando uma frieza monstruosa, finge não o conhecer perante o seu amante. O tribuno Caio Persiliano afirma que o seu pai está morto e manda soltar um cão feroz para expulsá-los, que acaba ferindo Celso. Na rua, para se livrar definitivamente do inconveniente, Caio Persiliano denuncia Tassiano e Celso falsamente como ladrões e cristãos relapsos, mandando prendê-los. Inicialmente tomado por um ódio mortal da filha, Tassiano recorda-se de que ele próprio, no passado, soltara cães sobre o seu pai, Varro, e o seu ódio transforma-se em perdão e comiseração.
Atirados nos imundos e doentios subterrâneos do Esquilino, Tassiano surpreende-se ao ouvir os cânticos de louvor e esperança dos cristãos aprisionados, mesmo em meio à fome e à iminência da morte. Na prisão, Celso contrai uma grave febre maligna. Ouvindo a respiração ofegante do filho e sentindo o peso da própria desgraça, Tassiano faz um profundo exame de consciência. Arrepende-se da sua vaidade, do orgulho de classe e da crueldade com que tratara os seus escravos no passado. No dia seguinte, os prisioneiros são levados para o anfiteatro Flaviano, Coliseu. Por estar doente, Celso é separado para servir de tocha viva, amarrado a um poste para ser queimado, enquanto Tassiano é amparado pelo velho Érato Marcelino. Diante da serenidade e alegria dos condenados, o orgulho de Tassiano quebra-se por completo. Ele compreende que o Cristo é a única realidade digna de ser vivida, abandonando seus velhos ídolos de pedra e as suas vaidades terrenas. Na arena, debaixo dos gritos de "as feras" da multidão, Érato guia o cego Tassiano até o poste de Celso. Abraçado ao filho, Tassiano declara abertamente e em prantos a sua conversão. Eu senti o poder do Cristo em mim. Agora eu também sou cristão. Enquanto os soldados ateiam fogo à madeira e soltam leões e panteras, Tassiano ajoelha-se e pede a Celso que o ensine a orar. O ex-patrício devoto de Cíbele repete em voz alta a oração do Pai Nosso, até ser violentamente atacado e morto pelas feras. No momento em que o seu corpo físico tomba na arena, Tassiano recupera a sua visão espiritual. A grande e milagrosa revelação acontece. Ele vê que o espírito que se liberta do corpo do jovem Quinto Celso é, na verdade, o seu próprio pai, Quinto Varro. Varro havia reencarnado como Celso exclusivamente para guiar o filho até Jesus e resgatá-lo da dor. Rodeado por almas radiantes, incluindo Blandina, Basílio, Lívia e outros mártires, que seguravam um estandarte com os dizeres "Ave Cristo", os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Tassiano é abraçado pelo Pai e elevado aos céus, finalmente vitorioso, perdoado e redimido para a vida eterna.